Olá, estudantes, sejam todos bem-vindos à videoaula da unidade 1 do módulo 4 da disciplina Gestão Mercadológica. Eu sou o professor Felipe Quevedo e sou o professor responsável por essa disciplina. O módulo 4 tem como título Tendências em Gestão de Marketing e a unidade 1 tem como título Valor de Marca. O objetivo de aprendizagem desse módulo é identificar tendências de consumo para a gestão mercadológica. E o texto base dessa unidade é o capítulo 11, das páginas 327 a 364, do livro Administração de Marketing, do Kotler e Keller. Esse livro está disponível para vocês no ambiente virtual de aprendizagem. Então vamos lá, falaremos hoje então sobre marca o seu importante papel para o sucesso das empresas. Tá? Então, uma marca é um bem ou um serviço que vai agregar dimensões que de alguma forma vão diferenciar um produto dos seus concorrentes, tá? E, logicamente, né, pensando em satisfazer as necessidades de um público-alvo. Então, um primeiro papel, a gente vai falar aqui sobre vários pontos, né, que definem o que é uma marca e que vão trazer importância para o papel da marca. Mas um primeiro ponto aqui inicial, para a gente já começar a conversar, é sobre o seu papel em diferenciação. Então, uma marca, ela ajuda a diferenciar um produto dos seus concorrentes, tá? Como? Ajudando a identificar, tá? Qual é aquele produto. Então, a gente identifica, lógico, a origem, o fabricante de um produto, mas eu identifico aqui uma série de outros atributos relacionados com aquela marca. Então, quando eu vejo uma marca que eu já conheço, que eu tenho um conjunto de informações na minha cabeça sobre ela, ao ver a marca, eu já sei mais ou menos o que esperar daquele produto, eu já sei no que ele é diferente dos demais. Então, quando eu vou escolher, por exemplo, um celular, e aí eu escolho, sei lá, a marca Apple, o Samsung, o Motorola, enfim, cada marca, ela ajuda a diferenciar dos demais, porque eu já sei, né, qual é o conjunto de características relacionadas com aquela marca. Isso serve para qualquer coisa. Então, um alimento que você vai comprar no supermercado, uma roupa que você vai escolher, algum serviço de streaming que você vai assinar, entendeu? Então, são marcas que ajudam a diferenciar cada um desses produtos ou desses serviços entre si, tá? Os consumidores, então, podem avaliar um produto idêntico de forma diferente, dependendo de como a marca é estabelecida. Então, quando a gente pensa em produtos que são mais similares, têm menos características divergentes, então, por exemplo, pão de forma, você vai no supermercado comprar pão de forma, eles são exatamente o mesmo gosto, todos? Não, né? Você tem diferenças aí em termos do material que é utilizado, os ingredientes e várias outras questões. Mas, assim, também não é um produto de alta diferenciação, né? Vamos entender dessa forma. Então, a marca pode ser justamente esse atributo diferenciador, que vai fazer com que o consumidor escolha um ou outro, então também tem esse papel. E a fidelidade à marca, ela pode proporcionar à empresa a previsibilidade e a segurança da demanda. Então, quando eu tenho uma marca já forte estabelecida, eu sei que eu tenho um conjunto de consumidores que é fiel a essa marca, então eles preferem comprar essa marca. Sempre que tiver a condição, o acesso, a disposição, vai comprar. Então, isso para mim, como gestor, facilita o meu planejamento, porque eu já sei mais ou menos qual a demanda que eu vou ter. A minha demanda acaba sendo menos inelástica, né, como a gente viu. Então, eu tenho uma demanda que ela é mais estável, né, ela é mais estável ao longo do tempo. Então, tem essa possibilidade também. O brand equity, né, é o valor de marca. Então, o brand equity é o valor de marca. Ele é agregado e atribuído a bens e serviços. Então, ele vai surgir das diferentes respostas do consumidor. Então, o brand equity, né, que em português é valor de marca, ele está associado ou relacionado com o valor percebido pelo consumidor da minha marca, tá? Então, assim como a gente viu o conceito de valor para qualquer produto, né, que está relacionado com a relação entre todos os benefícios e todos os custos, e que isso é feito na cabeça do consumidor, então ele que vai perceber mais ou menos valor, a mesma coisa acontece para o valor de marca, para o brand equity. Então, ele está relacionado com a maneira que o consumidor enxerga e vê o meu produto, a minha marca. Essas diferenças na resposta vão ser resultados do nível de conhecimento que o consumidor tem sobre a marca, né? Então, por isso que eu tenho que ter uma comunicação que vá falando sobre a marca, construindo a imagem da marca diante do meu consumidor, dos pensamentos dele, as sensações, as imagens, as experiências e crenças associadas, então as experiências que ele teve com aquele produto, com aquela marca. Então essa imagem ela vai sendo construída na cabeça do consumidor em função de vários acontecimentos ao longo da vida dele. E essa imagem final ela vai estar relacionada com um valor
que ele vai agregar para essa marca, né? E quanto maior o valor agregado para essa marca na cabeça do consumidor, mais vantagens eu tenho como gestor, mais o meu produto fica protegido, mais eu consigo ter um preço premium, então eu consigo cobrar um preço a mais por esse valor da marca que está associado, então eu tenho um lucro também pode ser maior, então você tem uma série de benefícios em função disso, tá? Então, quais são essas vantagens da marca forte? Então, a melhor percepção do desempenho do produto, então há uma crença geralmente relacionada com marcas que são mais estabelecidas, que o produto também é melhor. Ah, não, eu vou comprar essa marca, eu sei que ela é mais cara, mas eu sei que o produto é melhor, tá? Então, há uma crença aí de qualidade técnica do produto relacionado com a marca, que nem sempre vai ser 100% verdadeira. Então, você pode ter uma marca nova no mercado, uma marca não tão forte, com um produto de alta qualidade, né? Mas que em função da marca isso é menos percebido. Então, é uma vantagem. Eu tenho maior fidelidade do consumidor, então o consumidor ele passa a ser mais leal àquela marca, e aí por ser leal à marca, ele tem uma chance de comprar mais produtos que são oferecidos por ela, então a gente vê isso muitas vezes nos lançamentos, né? Então, novo lançamento do iPhone, então você tem aquelas filas gigantescas, principalmente nos Estados Unidos, né? Para que as pessoas possam comprar em primeira mão aquele telefone, então isso é uma fidelidade à marca, né? Muito mais do que o produto em si, então isso faz com que eu tenha um consumidor mais próximo de mim. Menor vulnerabilidade às ações de marketing da concorrência. Então, alguém que tem uma marca forte, ela é menos sensível ou menos frágil para os ataques da concorrência. Então, vamos pensar na Coca-Cola, né? Uma marca gigantesca aí de refrigerante. Por mais que você tenha outras campanhas mercadológicas muito bem feitas de outras marcas, isso acaba afetando menos o consumo de Coca-Cola. Por quê? Porque é uma marca muito estabelecida. Em quarto ponto aqui, eu tenho menor vulnerabilidade às crises de marketing, então é um mercado que é menos volátil, né, porque eu tenho um consumidor mais fiel, mais leal, que compra mais comigo, então isso acaba me tornando menos sensível a essas oscilações. Eu posso ter, em quinto lugar, maiores margens, né, então se eu tenho um valor agregado da marca, lembrem disso, né, se eu tenho mais valor, eu posso acabar cobrando mais por isso também. Então, eu saio da lógica de definição de preço, como vimos no módulo anterior, baseado no ponto de equilíbrio, baseado nos custos, para uma lógica de preço baseado no valor percebido pelo consumidor. Então, eu consigo ter uma margem maior, um lucro maior. E, em sexto ponto, menos sensibilidade do consumidor aos aumentos de preço. Então, é uma demanda que ela é mais inelástica, né? Então, eu posso, um grande aumento de preço, não vai ter uma grande queda também no meu consumo. Por quê? Porque é um consumidor que é mais leal. Ele está lá disposto a gastar um pouquinho mais, porque ele quer aquela marca específica. Em sétimo lugar, mais sensibilidade do consumidor às reduções de preço. Então, se eu tenho um desconto de uma marca que eu gosto muito, tem chance de eu comprar mais do que eu precisaria, ou mais do que eu compraria naquele momento. Em oitavo ponto, mais eficácia das comunicações de marketing. Então, geralmente relacionado com o engajamento maior do consumidor, então ele tem mais interesse em ouvir aquilo que está sendo dito, então acaba que a ação também é mais eficiente. Nono lugar, possíveis oportunidades de licenciamento, então eu posso ter mais produtos utilizando a minha marca e ter parceria de maneira a licenciar produtos e novos produtos com a minha marca. Em décimo lugar, oportunidades adicionais de extensão de marca, então eu consigo lançar novos produtos utilizando a mesma marca, porque a marca é reconhecida, e eu percebo que aquela marca tem valor, então eu estou mais disposto a comprar novos produtos dela, né, porque eu já sei que ela é boa, por exemplo. 11º lugar, melhor recrutamento e retenção de funcionários, né? Então a gente vê isso o Google, né? Então o Google é uma empresa gigantesca e é uma marca, né? A marca Google. Então, por muito tempo se falava, olha, eu gostaria de trabalhar no Google, né? Tem toda uma imagem de como que seria isso, né? Que a empresa que teria um ambiente agradável, uma cultura para inovação, uma cultura legal para trabalhar. Então, você tem a própria marca pode fazer com que você tenha vontade, né, de trabalhar nela. Para o gestor, o que é isso? Eu saber que eu vou conseguir selecionar bons funcionários, bons colaboradores para trabalhar comigo. E em 12º lugar, maiores retornos financeiros do mercado, né? Então, se eu tenho maior margem, se eu tenho uma demanda que é inelástica, se eu consigo vender, e se eu tiver uma redução de preço, eu vendo maior quantidade, enfim, tudo isso vai gerando, no final, um maior retorno financeiro para a minha empresa.
nós temos alguns modelos de avaliação desse brand equity, ou desse valor de marca, tá? Então, temos alguns modelos na nossa literatura básica, nosso livro base. O que a gente vai ver aqui nessa videoaula é o modelo do Brand Asset Valuator, tá? Então, o Brand Asset Valuator, ele segue essa lógica aqui de força da marca e reputação da marca. Então, ele divide aqui esse valor em dois momentos, ou em duas dimensões. A força da marca, né, que é um principal indicador, é o valor de crescimento futuro, e a reputação da marca, que é o valor operacional corrente, tá? Então, o que simboliza a força dessa marca? São dois pontos. O potencial de diferenciação, né? Então, o ponto de diferença da marca em relação ao valor cultural, e a relevância, que é o grau de adequação da marca para alguém, né? Refere-se à consideração, à experimentação. Então, quantas pessoas estão dispostas a experimentar aquela marca. Então, essas duas características, o potencial de diferenciação e a relevância, se referem à força da marca. Já a reputação da marca, ela tem a ver com o nível de estima, que é como a marca é considerada pelo consumidor, né? E o conhecimento, que é um íntimo conhecimento da marca, refere-se à consciência e experiência do consumidor. Então, a estima e o conhecimento, eles vão dizer o nível de reputação da marca. Então, entender esses 4 elementos, diferenciação potencial, relevância, estima e conhecimento, né, que vão formar a força da marca e a reputação da marca, tudo isso ajuda a gente a entender qual que é o valor global da minha marca. Tá? E aí esse valor global, quanto maior, vai trazer todos os benefícios que a gente acabou de discutir. Como é que eu faço para construir esse valor de marca? Tá? Então, o branding significa dotar bens e serviços com o poder de uma marca. Então, quando a gente fala de branding e a gestão mercadológica, o marketing, ele acaba emprestando muitas palavras do inglês, então é comum que você tenha isso no mercado, né? Então, o mesmo valor de marca, muito chama aqui do brand equity, e o processo de criação de marca, de gestão de marca, de formulação de uma marca, ele é comumente conhecido no mercado como branding. Então, branding é essa gestão e construção de uma marca. Então, eu estou dotando meus produtos e serviços de significado, com outros valores, com um valor agregado relacionado com isso. Os elementos da marca vão ser todos os recursos que podem ser registrados e servem para identificar e diferenciar a marca. Então, tudo aquilo que eu vou gerando como informação visual, informação em termos de áudio, de vídeo, de imagem, seja do que for, que vai ajudar a identificar aquela marca. Então, existem 6 critérios que eu posso adotar na escolha desses elementos de marca. Então, vamos imaginar que você está criando aí uma nova empresa, tá? Pode vender produtos tangíveis, serviços, uma combinação dos dois, seja o que for. E você quer construir a sua marca, você quer ter esse processo de branding. Então, como é que eu faço isso? Como deve ser as características desses elementos da minha marca? Então, aqui nós temos 6 dicas, vamos dizer assim, 6 critérios. Primeiro, deve ser fácil memorização. Então, lembra o seguinte, um dos papéis da marca é tornar o produto mais presente na cabeça do consumidor. De maneira que ele veja a marca, ele sabe o que é o produto. Então, tem que ser fácil de memorizar, tem que ser algo que seja agradável para a cabeça das pessoas. Significativo e cativante. Então, algo que tenha algum apelo para o seu público-alvo, para o seu consumidor, tá? Então, é importante que seja para o seu consumidor. Não é incomum, você vai conversando com empresários, pessoas que lançam suas empresas, e chega na hora de dar o nome da marca, às vezes a pessoa pega algo que é significativo para ela. Ah, não, porque isso afetou a minha vida, isso é uma coisa que para mim eu gosto muito, é algo que para mim é importante. Mas, quando o consumidor ouve aquela palavra, ela não traz nada. Aquela ligação, aquele afeto, ele existe para o empresário, mas ele não traz o mesmo peso para o consumidor, às vezes não traz nenhum desse peso, porque ele não conhece a história por trás desse nome. Então, a escolha deve ser significativa e cativante para o público, então a gente deve buscar algo que tenha algum tipo de associação com o seu público-alvo. Ele deve ser transferível e adaptável, no sentido de que
interessante que eu pense numa marca, ou num nome, né, num elemento que eu consiga ter depois uma extensão dos meus produtos, eu consiga oferecer mais coisas, que ele não seja muito delimitado em um único produto ou serviço. E, por último, protegido, né? Então, aí você tem questões sobre licenciamento, registro da marca, para que você possa se tornar dono daquele nome, dono daquela identidade, ok? Quando a gente vai falar sobre a construção, além dessas seis dicas, é importante a gente entender que existem fontes secundárias de conhecimento de marca. Então, aqui nessa figura, né, está lá na página 269 do livro de 2012 do Kotler e Keller, a marca está aqui no centro, né? Então, toda marca, né, ela vai ser um nome, ela vai ser uma palavra na cabeça do consumidor que vai ser associada a diferentes coisas. Então, se a gente for pensar, por exemplo, na Apple, você vai pensar em qualidade, vai pensar em tecnologia, em inovação, vai pensar em telefone, em computador, né, em internet, coisas relacionadas com ela. Toda marca você consegue fazer isso. Lógico, se eu tiver conhecimento sobre aquela marca, se eu tiver nível de informações sobre aquela marca. Então, quando eu vou pensar nos elementos da minha marca e na construção desse nome, eu tenho que lembrar disso, que isso depois será associado na cabeça do consumidor para outras coisas. Então, a marca vai estar relacionada com pessoas, com outras marcas, com lugares, com objetos, né, que vão estar aqui, eventos, causas, divulgação. Então, todos esses elementos secundários, eles ajudam a construir a sua marca. E muitas vezes o que acontece hoje, né, uma gestão da marca, é que você tem até que proteger a sua marca dessas associações, né? Então, algumas vezes você tem uma marca que tem um influenciador, uma celebridade que é o seu divulgador, né, o seu endossador, vamos dizer assim. E aí, se essa pessoa faz algo ruim, a marca quer desvincular. Olha, não quero ter mais associação com essa pessoa. E às vezes divulga isso rapidamente, para que, não, esse cara não tem nada a ver comigo. Isso não representa a minha marca. Por quê? Porque todas essas associações ajudam a formar o valor de marca na cabeça do consumidor. Como que eu faço para mensurar esse valor de marca, né? Então, falando sobre a construção, como é que eu faço para mensurar isso? Então, a gente tem abordagens indiretas, que vão avaliar todas as fontes potenciais do valor de marca, identificando e rastreando as estruturas de conhecimento da marca na cabeça do consumidor. E nós temos abordagens diretas, que vão avaliar o impacto real do conhecimento da marca na resposta do consumidor aos diferentes aspectos do marketing. Então, eu vejo diretamente qual que é o efeito do cara conhecer a minha marca nas decisões que ele tem depois, em termos de compra, de recomendação, de boca a boca, de engajamento, enfim, seja do que for, né? E, logicamente, você também vai ter abordagens complementares, né? Então, eu posso ter tanto abordagem direta como direta, trabalhando conjuntamente para a mensuração desse valor de marca. Falando agora sobre posicionamento, então toda marca, pessoal, criada, dado esses critérios que a gente trabalhou aqui, ela vai ajudar a posicionar o seu produto no mercado. Então, o que é posicionar? Você tem aqui um produto, né? E aí você vai ter outro produto concorrente. Na cabeça do consumidor, é como se fosse um grande mapa, e você vai ter as posições que cada marca vai ocupar. Então, por exemplo, essa marca aqui ocupa a posição de líder, de alta qualidade, de produto de ponta. Aí eu tenho uma segunda marca aqui, que é aquela que é custo-benefício. Então, eu sei que se eu tiver com menos dinheiro, mais apertado, eu vou comprar essa aqui, porque custo-benefício vai ser melhor. E eu vou ter outras posições. Então, eu vou ter uma marca, por exemplo, que ela é um pouco custo-benefício, mas também tem qualidade. Uma marca que também tem alta qualidade, mas não é exatamente igual à líder. Então, há uma sobreposição entre elas, entendeu? Então, você tem esse processo de posicionamento. Esse posicionamento é a ação de projetar a oferta e a imagem da empresa para que ela ocupe um lugar diferenciado na mente do público. Então, o que eu quero como gestor? Esse mapa, eu quero que a minha empresa esteja o mais sozinha possível, ocupando um território que é só dela. Por quê? Porque se, por exemplo, eu tenho aqui duas marcas, né? Vamos pensar lá de novo no pão de forma. Então, aqui, na cabeça do consumidor, é assim, um em cima do outro. Tanto faz. Para mim é muito parecido, eu não consigo diferenciar um do outro. Se eu não consigo diferenciar um do outro, quando eu chego no mercado, qual eu vou comprar? Provavelmente o mais barato. Então, a minha escolha sai completamente de marca, de atributos, mas só para preço. Por quê? Porque tanto faz, é igual. Então, para o gestor, isso é muito ruim. O que ele quer? Ele quer diferenciação. O cara chega no mercado, essa aqui tem essa característica, o sabor é melhor, tem esse ingrediente, é mais fresco, enfim, seja o que for. Aí a minha escolha, lógico, o preço vai impactar também, mas eu tenho outros critérios que ajudam ao consumidor decidir por um produto ou por outro, tá? Qual que é o objetivo? É maximizar
na mente do consumidor a vantagem potencial daquela empresa, tá? Esse é o objetivo. Todos na empresa devem assimilar o posicionamento da marca e usá-la no contexto da tomada de decisão. Então, o posicionamento ele serve tanto para o consumidor, mas mesmo para a própria empresa. Então, a partir do momento que você define o posicionamento da sua marca, isso tem que ser claro para todo mundo que trabalha lá, tá? De maneira que todo mundo caminhe para a mesma direção, caminhe para o mesmo objetivo. Então, essa é a ideia do posicionamento, é você construir uma imagem de diferenciação, uma imagem diferenciada na cabeça do consumidor. Diferenciado do quê? Dos concorrentes, né? Então, em relação aos concorrentes. Vamos ter aqui como exemplo esse quadro, onde eu tenho aqui 3 marcas, né? Então, eu tenho o concorrente A, o B e o C. E aqui nós temos 5 elementos. Então, o nível de conscientização do cliente, qualidade do produto, a disponibilidade do produto, assistência técnica e a equipe de vendas, tá? E aqui nós temos notas para cada um desses elementos. Então, E, excelente, B é bom, R é razoável e D é deficiente. Então, a gente percebe aqui, ó, que é uma combinação de características para cada concorrente. Então, por exemplo, no nível de conscientização, o concorrente A é excelente, o B é bom e o C é razoável. Então, a gente percebe que em nível de conscientização, aqui uma clara diferença entre eles. Isso vai acontecendo ao longo de tudo, ó, de maneira que no final, o resultado final disso é a posição da empresa. Então, por exemplo, ó, o concorrente A, ele tem uma excelente conscientização do cliente, uma excelente qualidade do produto e uma boa equipe de vendas, mas ele é deficiente tanto na disponibilidade do produto como na assistência técnica. Então, ele gera uma imagem dessa forma, ó, é bom o produto, mas vai demorar para chegar e se estragar, você tem um problema na sua mão, tá? Isso vai gerando uma imagem, vai gerando um posicionamento. A marca vai ficando associada a isso, tá? Isso é a mesma coisa para os demais. Tá? Então, o concorrente B, ele tem um bom nível de conscientização, uma boa qualidade do produto, uma excelente disponibilidade, uma boa assistência técnica, uma excelente equipe de vendas. Então, percebe que é uma marca que é diferenciada das demais, porque ela tem pontos positivos em quase todos os elementos. Já o concorrente C, ele é mais razoável, vamos dizer assim. Então, ele é razoável aqui em conscientização, assistência, equipe de vendas, tem uma qualidade deficiente e uma disponibilidade boa. Então, você percebe que você tem aqui, ó, 3 marcas que têm posições distintas na cabeça do consumidor com base nesses 5 atributos, tá? Então, aqui é um exemplo que ajuda a gente a entender como isso funciona. Mas quando a gente vai para o mundo real, você tem muito mais critérios que vão sendo combinados. Isso vai, a todo momento, se movimentando, né? Então, as marcas vão atuando, vão usando campanhas publicitárias, vão lançando novos produtos. Então, você tem que, a todo momento, ir trabalhando o seu posicionamento e a construção desse posicionamento, utilizando diferentes estratégias mercadológicas e mexendo no seu mix mercadológico, né? Nos seus 4 elementos: produto, preço, a comunicação e a distribuição. Então, tudo isso ajuda a construir essa posição que deve ser diferenciada na cabeça do consumidor. Quando a gente fala sobre posicionamento, de maneira bem prática, a gente tem dois elementos bastante aqui significativos, que são os pontos de diferença e os pontos de paridade, tá? Então, primeiro, o que são os pontos de diferença? São aqueles atributos ou benefícios, ou as características do produto, né, que os consumidores associam fortemente a uma marca, avaliam positivamente, tá, isso é importante, e acreditam que não poderiam ser equiparados por uma marca da concorrência. Então, o ponto de diferença, né, como o nome sugere, é aquele ponto que ajuda a diferenciar a minha marca dos concorrentes dela. Essa característica que diferencia, ela deve ser, né, algo positivo para o consumidor, então ele vê aquilo como valioso, ele entende que isso é daquela marca, né? Então, não é facilmente equiparado pelos demais. Então, não é uma coisa que, não, logo todo mundo está fazendo isso também. Não necessariamente, né? Então, eu tenho um ponto que vai diferenciar a minha marca dos seus concorrentes. Então, quando eu construo o meu posicionamento, eu tenho que ter claro quais são os pontos de diferença ou de diferenciação que eu quero possuir. E aí eu trabalho para construir isso, tanto em termos de produto, né, para que eu consiga entregar, mas também que eu consiga comunicar isso para o consumidor. Lembre-se lá da nossa primeira unidade, né? O marketing é criar, comunicar e entregar. E aí, ofertas de valor e todo aquele conceito que a gente viu, né? Então, eu desenho os pontos de diferença que eu entendo que são importantes, desenho o produto para isso,
comunico, e aí eu vou, logicamente, tentar entregar via a definição dos meus canais de distribuição. Então, nós temos 3 critérios que vão determinar se uma associação de marca pode funcionar realmente como um ponto de diferença. Então, como é que eu sei que vai dar certo esse ponto de diferença? Geralmente, em primeiro lugar, o nível de desejo, né? Então, quando as pessoas querem aquilo, lembrem que o desejo está relacionado com as necessidades do consumidor, com aquilo que ele busca, tá? Com a capacidade de entrega da empresa, então tem que ter as duas coisas. Eu preciso ter a demanda do consumidor, né, o desejo do consumidor, mas eu como empresário, como gestor, como empreendedor, seja o que for, né, eu tenho que conseguir entregar aquilo. Então não adianta eu, percebo que o mercado tem essa dor. Legal, então eu vou, mercado, eu faço isso, eu resolvo isso, começo a comunicar isso. Aí quando chega na hora de entregar, eu não consigo, não resolvo. Então eu tenho que ter a capacidade de entrega também daquela oferta. E em terceiro lugar, o grau de diferenciação, né? Lembre que o ponto de diferença, ele deve ser algo que não é facilmente copiado, né? Então, qual que é o grau de diferença desse meu produto, desse meu serviço? O quão diferente ele é dos concorrentes? O quão único ele é, né? Então, quanto mais diferente, quanto mais difícil de copiar, melhor, mais forte vai ser esse ponto de diferença. Já os pontos de paridade são as associações de atributos ou benefícios, né, ou características que não são necessariamente exclusivos a uma marca só, mas podem, na verdade, ser compartilhadas com outras marcas, né? Então, o ponto de paridade geralmente está relacionado com aquele ponto ou aquele critério qualificador, né? Então, todo mundo tem que entregar isso aqui. Esse é o mínimo que eu espero de qualquer marca para esse produto. Se não tiver isso, eu nem vou considerar. Mas todo mundo é igual nisso, então isso é um ponto de paridade, tá? Então, por exemplo, eu vou lá, eu vou escolher um serviço de streaming, né? Então a gente tem vários hoje, tem Netflix, tem o da HBO Max, você tem o da Amazon, você tem o da Globo, você tem vários, né? Então, serviços de streaming. Então, o que pode ser um critério de paridade? Vai ser o acesso com diferentes dispositivos móveis, então eu posso acessar do computador, do celular, do tablet, eu tenho aqui um catálogo variado, né? Claro que a variação muda, a quantidade muda, mas é um catálogo variado, você tem aí, às vezes, relacionados com pacote de internet, então, é um ponto de paridade, todo mundo tem isso. Ah, não, mas eu quero assistir esse filme, esse seriado. Ah, não, esse aqui ele é gerado, ele é criado só nessa plataforma aqui. Ah, então isso é um ponto de diferença, entendeu? Então você tem as duas coisas convivendo. Os pontos de paridade, que todo mundo tem, e os pontos de diferença, que são aqueles que vão diferenciar cada um dos demais, ok? Então, os pontos de paridade da categoria representam condições necessárias, embora nem sempre suficientes, mas necessárias para a escolha da marca. Então, é aquilo que, se não tiver isso, eu nem vou considerar. Todo mundo tem isso, é um ponto de paridade. Os pontos de paridade da concorrência são associações destinadas a anular elementos de uma ou outra marca. Então, é quando eu tenho, por exemplo, uma marca tem um ponto de diferença, né? Então, ela tem essa característica que é só dela. E aí eu começo, então, a tentar copiar isso. E a partir do momento que eu consigo copiar, isso vira um ponto de paridade da concorrência. Então, agora, eu tenho 2 ou mais marcas com essa mesma característica. Aquilo que era diferença vira paridade, e assim vai. Então, mesmo, por exemplo, o serviço de streaming, aconteceu um pouco isso. Então, inicialmente, a gente tinha só a Netflix, né, que foi um dos pioneiros, e ficou por muito tempo sozinho nisso, teve um grande sucesso, e depois foram entrando outros players, de maneira até que empresas que não atuavam no streaming começam a atuar também. Então, aquilo que era a oferta via streaming era um ponto de diferença. Hoje é um ponto de paridade, então você tem vários. Aí qual vai ser a diferença? Vai ser o catálogo, vai ser as condições de pagamento, vai ser a acessibilidade ou o nível de facilidade em mexer em cada um. Então você começa a ter esses elementos também que vão se alterando, né? Então sempre essa brincadeira vai mudando. Por isso que a gestão mercadológica e o processo de gestão como um todo, ele é dinâmico, né? Porque eu movimento, faço uma jogada, vamos dizer assim, o meu concorrente vai lá e responde. Aí você tem outros concorrentes trabalhando, e você tem isso a todo momento se alterando. Quando a gente trabalha com os pontos de paridade e de diferença, o que a gente pode gerar, que ajuda a visualizar como a minha empresa está posicionada, são chamados mapas perceptuais de posicionamento, tá? Então, na escolha de benefícios específicos,
como pontos de paridade e pontos de diferença, para posicionar uma marca, os mapas percentuais acabam sendo muito úteis. Então, vamos ver aqui um exemplo aqui. Então, a gente tem aqui dois elementos, né? O nível de sabor, que pode ser forte ou light, e você tem uma variação dentro disso, né? Então, light até o mais forte. E você tem a imagem, que é tradicional até contemporânea. Então, você tem sabor e imagem. Essa combinação nos dá 4 quadrantes, né? Então, você tem, por exemplo, aqui, aquilo que é a imagem tradicional, sabor forte, está aqui no canto superior esquerdo. Aí você tem sabor forte, imagem contemporânea no superior direito. E assim vai. Então, você tem cada um desses 4 quadrantes. E você posiciona as marcas. Então, você tem a marca A, B, C e D. Então, a marca A, por exemplo, está lá no quadrante de sabor light, imagem contemporânea. Mas ela está bem ali perto do meio, vamos dizer assim. Então, ela pode ter um movimento tanto de ter um sabor mais light, para se posicionar de maneira mais forte nessa linha, vamos dizer assim, como também manter o nível de sabor, mas ter uma imagem mais contemporânea, passar mais para cá, de maneira a se posicionar mais para lá. Por quê? Porque eu tenho ali posicionado 3 segmentos identificados. Então, o segmento 2 é o pessoal que quer o sabor light e a imagem contemporânea, mas nem tanto. Então, eu posso pular para cá. Ou ainda eu tenho lá o segmento 1, que tem uma imagem bastante contemporânea, mas que é um sabor mais para forte, mas não é tão forte assim, tá só um pouco para cima, entendeu? Então você tem esse processo de alteração. A marca D está bem posicionada ali, né? Então é um sabor forte, uma imagem mais tradicional, próxima do segmento 3. E a nossa marca B, ela está ali no sabor forte, imagem contemporânea, mais próximo desse segmento 1 aqui. Então, ela pode disputar com A, dependendo do movimento dela. E nós temos lá a marca C, ó, interessante também. Ela está no quadrante de sabor light e imagem tradicional. Ela está próxima ali do segmento 2, mas poderia estar até mais próximo. Então, você tem aqui movimentos distintos. Percebam que, dependendo do que o A fizer, ele vira concorrente ou do C ou do B. E aí, essas outras marcas também podem acabar se movimentando. Então, esse elemento de mapa perceptual, ele ajuda a entender bem visualmente o que é o posicionamento e como as empresas devem atuar. Então, é bastante interessante a gente pensar nisso ao trabalhar as nossas marcas, tá? Ao falar ou gerar os pontos de paridade e diferença, eu tenho sempre que me preocupar, do ponto de vista mercadológico, em comunicar isso para os consumidores, tá? Então, de modo geral, a empresa deve monitorar 3 variáveis ao analisar os potenciais ameaças impostas pelas concorrências, tá? Então, primeiro, a participação de mercado, tá? Então, que está relacionado com a participação do concorrente do mercado-alvo, então, como que isso está acontecendo ao longo do tempo. A participação na mente dos consumidores, que é chamada de share of mind, né? Então, relacionado com a porcentagem de clientes que citou o concorrente em resposta à questão. Cite a primeira empresa que lhe vem à mente nesse setor. Então, qual que é o percentual de pessoas que vem em primeiro lugar na cabeça dela, a minha marca e a marca do concorrente? E, em terceiro lugar, a participação na preferência dos consumidores, que é o share of heart, né? Que é a porcentagem de clientes que citou o concorrente em resposta à pergunta. Cite a empresa da qual você prefere comprar esse produto. Então, o percentual de pessoas que citou a sua empresa, o seu concorrente, você vai monitorando a saúde da sua empresa com esses indicadores, tá? Nós temos também os mantras de marca que vão ajudar nessa questão aí de posicionamento e de maior conhecimento e familiaridade do consumidor com a sua marca. Então, o que é um mantra, né? São frases curtas, compostas de 3 a 5 palavras que vão capturar de modo irrefutável a essência ou espírito do seu posicionamento. Então, é como se fosse a logo, né? Um jingle, uma frase que vai remeter aquele posicionamento que eu quero, tá? Então, eu tenho a marca e o mantra junto dela. Então, os mantras da marca devem comunicar de modo econômico, né, no sentido de que tem que ser curto, fácil, rápido, o que ela é e o que ela não é, por consequência disso também, tá? Então, existem 3 critérios fundamentais para um mantra de marca. Primeiro, comunique, né? Então, define a categoria, estabelecer o que é exclusivo daquela marca. Segundo, simplifique, então tem que ser fácil de memorizar, tem que ser algo simples. E inspire, então deve ser algo que busca ser significativo e relevante para o consumidor, algo que ele consiga se relacionar, tá? Então que
fique na cabeça dele e que traga para ele um conjunto de emoções, de sentimentos, algo significativo. Nós temos também o posicionamento e o branding de pequenos negócios, tá? Então, nós temos aqui no Brasil uma grande quantidade de pequenos negócios. É possível que muitos de vocês atuem em pequenas empresas, ou como funcionários, ou até como donos, como empreendedores. Então, o que muda num contexto de pequena empresa, tá? Eu preciso pensar o seguinte: é possível e eu devo realizar pesquisas com criatividade e baixo custo, tá? Então, lógico, né? Se eu quero fazer toda essa construção de marca, posicionamento, entender os meus concorrentes, saber como é que eu estou ao longo do tempo, vocês podem perceber que isso vai necessitar de muita informação do mercado. Então, se eu sou pequeno, não tenho tanto orçamento para isso, eu vou fazer isso de forma criativa, como a gente já conversou na unidade sobre pesquisa de mercado. Segundo ponto é focar o desenvolvimento de uma ou duas marcas fortes com base em uma ou duas associações essenciais. Então, eu não preciso começar com uma grande quantidade de marcas ou nada do tipo. Eu posso começar focando, construindo um produto, construindo uma marca. E a partir do momento que eu tenho ela forte, aí sim eu vou expandindo, criando outras coisas. Então, focar pode ser uma boa alternativa nesse caso. Criar um buzz e uma comunidade fiel da marca, então começar a gerar um relacionamento com um grupo de consumidores que se relaciona com aquela marca, de maneira a ir crescendo isso. E também tendo um público que vai me ajudar na divulgação, que vai também se engajar nas redes e participar das ações que eu propor, tá? E alavancar tantas associações secundárias quanto possível, de maneira que eu tenha o máximo de associações positivas, logicamente, com a marca, gerando aí uma construção melhor dela na cabeça do consumidor. Então, são todas maneiras que o pequeno, né, aquele que tem menos orçamento, também pode atuar para ter uma marca forte no futuro. Então, essas são as principais referências dessa videoaula. Espero que os conceitos tenham ficado claros para vocês e desejo a todos um bom estudo.